TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Olá, bom dia, nossos amigos da Rede Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 31 de março e nós estamos iniciando mais um Itajubá Entrevistas para você. E aí, nesses tempos de coronavírus, né, o máximo de informações que puder chegar para a gente é sempre bem-vindo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho da nossa parte psicológica, né, frente a tudo isso, a todo esse panorama que está acontecendo no mundo inteiro. Nós vamos conversar sobre os efeitos emocionais, né, que a quarentena, que o isolamento social provoca em todo ser humano. E para isso, nós estamos aqui com a psicóloga Shirley Alves de Almeida. Bom dia. Bom dia para vocês. Boa tarde, né? Não sabemos que horas você vai estar assistindo. É agora, ao vivo. Aí também tá certo, porque depois as pessoas vão entrando, né? Ótimo. Que bom estar aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá, com esse sorriso gostoso, com essa calma. Que delícia, é isso que a gente precisa nesse momento, né? Essa leveza um pouco das coisas, que tá tudo muito pesado, né, pra gente. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Shirley, opa, essa máscarazinha vai incomodando a gente um pouquinho, né? Mas é necessário. Bom, esses efeitos, como você estava conversando aqui em off aqui comigo, e eu queria até pedir para você dar uma pinceladinha pra gente. Você me disse uma coisa muito interessante, que tudo começou, né, com um sentimento que é um dos que a gente mais teme, que é o medo, né? Então, eu estava até comentando com a Drica que quando começou todo esse movimento do coronavírus, eu comecei a pensar sobre o sentimento principal que acometeu toda a humanidade, que é o medo. Todo mundo ficou apavorado, todo mundo ficou muito assustado. Estamos ainda com esse sentimento, todos nós. Ninguém escapou disso. Mas nós precisamos aprender a lidar com essa questão do medo. E o que a gente pode fazer para poder lidar com essa questão do medo? A primeira coisa é conhecer, é entender o que é o medo. Então, o medo, ele tem um aspecto positivo e nós não podemos ignorá-lo. O medo nos protege. Se eu tenho medo, eu consigo me proteger, eu consigo me cuidar. Eu não vou me expor ao perigo. Então, o medo, ele é importantíssimo na nossa vida. Então, por isso, toda essa campanha que está sendo feita, fique em casa, não saia de casa, né? Então, as pessoas, muitas vezes, tomam esse isolamento social como algo agressivo. Você tem que ficar em casa. Isso fere as pessoas, mas tudo depende de como eu vejo a situação. Se eu vejo a situação como algo que vai ser bom, que as pessoas estão preocupadas, que o prefeito está preocupado, que todo o país, todo mundo está preocupado, então eu vou me cuidar também, eu vou me proteger, eu vou tomar isso como algo que me ajuda, e não algo que quer me ferir. Então, o medo, ele nos protege. Eu preciso encará-lo dessa forma. Uma dica importantíssima para você. Toda nossa emoção, ela começa aqui. Na forma como eu penso, na forma como eu vejo a situação. Tem uma frase que eu gosto demais que diz assim, ó, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu preciso pegar toda a situação que nós estamos vivendo e olhar ela por outro ângulo. E aí sim, aí eu consigo me acalmar. Então, sim, em relação ao medo, essa é uma questão importante. Aí tem várias coisinhas assim no meio que a gente fica, né, curioso. Por exemplo, né, a gente acha, então, o medo, a gente pode dizer que ele é uma coisa, não é totalmente irracional, então, não, né? Então, assim, quando você perde o controle do medo, você deixa que o desespero tome conta, aí você não raciocina, você não pensa, aí aquele desespero
você entra num turbilhão emocional que você pode entrar em pânico, pode entrar, né, com tantos problemas emocionais, porque o medo, a principal reação negativa que ele traz para nós é o travamento. Ele trava você, ele te paralisa. Então eu preciso saber usar esse medo a meu favor e não contra mim. Então o medo você tem que realmente ter uma atenção e ser honesto com você mesmo, olhar para você e perguntar o que eu estou sentindo, o que é esse sentimento que eu estou sentindo? É medo, eu estou com medo. O que eu faço para lidar com esse medo? E aí sim, quando você consegue ter esse olhar honesto, sincero para você, você consegue se reorganizar. Olha que interessante. Eu acho que às vezes as coisas parecem estar tão assim, as soluções mais perto da gente, mais simples, mas a gente precisa às vezes desse toque assim para poder cair a ficha, né? Então assim, o que a psicóloga Sheila disse aqui, não vamos nos desesperar, né? Estamos todos com medo, porque às vezes a gente está sentindo aquele medo e acha que é só a gente, né? A gente sente um pontinho diferente de todo mundo, né? Então, eu tô com medo e tal. Não, tá todo mundo com medo. Algumas pessoas lidam de uma forma, outras pessoas lidam de outra com esse medo. Mas o interessante é reforçar aqui o que a psicóloga disse, que o medo também é bom, né? Porque se a gente não tem ele, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? E também, se a gente deixa o medo tomar conta, acontece a mesma coisa. Então, é aquele equilíbrio das coisas, né? Existe o medo para te alertar de alguma coisa aí, para que você possa alertar. No caso, então, para que a gente saiba que o que a gente está vivendo agora é real, né? É perigoso, porém, esse medo tem que nos ensinar, vamos dizer assim, a seguir corretamente, né? Da forma que a gente tem que fazer agora, nesse momento, né? Então vamos seguir a quarentena, né? Tem todos aqueles procedimentos que eu tô rindo aqui agora, que eu lembrei, recebi um WhatsApp e aí tinha uma pessoa, um moço assim, gravando uma selfie e ele falou assim, gente, eu tô aqui para dizer sobre essa quarentena que, pelo amor de Deus, me para de mandar coisa de lavar a mão, de passar gel, não sei o que vai. Eu já entendi. Ninguém aguenta mais. Eu já entendi, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí e agora é isso, a gente realmente já sabe, todo mundo já sabe. Agora é realmente fazer, né? Porém, a gente vê aí que o medo, né? Então, ele serve como um mecanismo de ajuda pra gente, né? Mas, infelizmente, esse isolamento social e toda essa quarentena, né, desperta também outras coisas. A primeira é o medo, né, de cara, isso não dá para negar. Mas, ao passar do tempo, em algumas pessoas, ela acaba despertando, né, outras emoções ou outras coisas que podem não ser positivas, né? Como a gente estava conversando aqui, como a ansiedade, a depressão, a compulsão alimentar. Vamos falar um pouquinho disso, vamos taxar para a gente não se perder, né? Vamos falar aí sobre a ansiedade, né? Aí, assim, tem pessoas que já são ansiosas, né? Estão tratando até isso, mas também tem pessoas que estão passando por isso, de repente, pela primeira vez, né? Isso pode ser muito novo para essas pessoas. Então, vamos conversar sobre a ansiedade agora, dentro desse período. A ansiedade, como o medo, ela também tem dois aspectos. Ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Também, todo mundo está com ansiedade. E todo mundo sempre passou por situações de ansiedade. Uma coisa boa é você pensar, você já passou por tanta coisa e você conseguiu. Até hoje, você tem conseguido superar muita coisa. Então, procure se reportar às situações que você venceu. Essa é uma dica importante. Mas vamos lá, o que significa ansiedade? Ansiedade é uma construção emocional sob uma antecipação do futuro. O negócio nem aconteceu e eu já estou sofrendo
pensando em todos os aspectos negativos que aquela situação pode trazer e tentando antecipar, tentando resolver o problema que nem aconteceu ainda. Ou seja, chorando em cima do defunto vivo, né? Que o pessoal fala, não é? Então, isso é ansiedade. Como é que eu faço, então, para enfrentar e lidar com essa ansiedade? A ansiedade ela tem um aspecto positivo. Se eu não tenho ansiedade nenhuma, eu não reajo frente às questões da vida. Eu não me preparo, eu não desenvolvo situações que eu possa, mecanismos que eu possa enfrentar numa situação de emergência. Se eu não me preparo, eu não vou bem numa prova, eu não desenvolvo bem um projeto. Então é importantíssimo essa ansiedade. A ansiedade positiva, ela nos impulsiona a fazer algo com sucesso. Todos nós passamos por situações de ansiedade. O problema está enquanto você deixa que essa ansiedade, ela ultrapasse o limite. Porque existe um limiar muito tênue e nós precisamos estar atentos a isso. Então eu preciso parar, pensar, para eu poder me organizar e resolver, focar na solução e não permitir que a ansiedade tome, né, conta de você e ultrapasse esse limite. E aí você vai, em relação ao medo, você vai se paralisar. Porque a raiz da ansiedade é o medo. Por isso é importante falar, que eu falei um pouquinho sobre o medo, né? E agora falando da ansiedade, a raiz da ansiedade é o medo. O medo de faltar, né? Faltar provisão, de faltar mantimento, de faltar dinheiro. Mas sabe, está todo mundo preocupado com isso. Então fique tranquilo, porque todo mundo está pensando numa solução, né? O governo já tem tomado algumas posições de contas que a gente não precisa pagar agora. Então, fique tranquilo, né? Nós vamos receber essas soluções, nós vamos conseguir chegar até elas, tá certo? Então, assim, usar a ansiedade para você poder se reorganizar frente a esse quadro que nós estamos vivendo, tá bom? Então, olha só. É o que a gente sempre fala, né? Sempre tem um lado positivo, né? Então, vamos ficar atento ao que a psicóloga disse sobre a linha tênue, né? Parece que tudo tá aí. O famoso equilíbrio que a gente fala, né? As coisas têm que estar equilibradas. Então, você pode usar essa sua ansiedade tanto para o bem. Se você não usar para o bem, ela vai tender para o outro lado. Né? Então, a gente desprende uma energia, essa energia tem que ir para algum lugar, né? Então, bom, essa ansiedade, então, para quê? O que a gente pode fazer em casa com essa ansiedade? Essa ansiedade vai te gerar uma energia que você vai ter que gastar essa energia, né? A gente libera uma energia, ela não some simplesmente, né? Então, vamos ver aí quem está com um tempo a mais agora sobrando em casa, né? Quem está podendo fazer a quarentena, ou até mesmo quem está de home office, né? Vamos direcionar essa energia. O que você gosta de fazer? Né? De repente um curso aí que você sempre quis fazer, mas aquele famoso tempo não permite. Agora você tem um tempinho aí, né? De repente as crianças, né? Eu sou mãe, por exemplo, e várias outras pessoas com crianças em casa. Quanto a gente já falou assim, nossa, que vontade de ter um tempinho a mais no dia de semana com seu filho. Né? E agora ele está em casa com toda a energia para gastar. Então, né, vamos direcionar essa energia que a gente desprende com a ansiedade, querer, né, a gente está vivo, né, tem sangue correndo na veia, então tem muita gente que é ligada no 220 também, né, as pessoas que são mais elétricas, então vamos começar a gastar essa energia. Se também a gente produz esse tantão de energia, né, e fica paradinho ali em casa, realmente aquilo vai crescendo, gerando essa ansiedade, gerando um monte de minhoquinhas na cabeça da gente. Aí a gente já liga a televisão, já tem mais um monte de coisa
né? Um monte de informação que a gente recebe. Então a gente tem que estar preparado para receber essas informações, preparado para gastar essa energia. Então, sempre lembrando então dessa linhazinha, vai desprender essa energia. Para onde você vai tender ela, né? Então, essa dica é mais uma dica aí para quem tem ansiedade, para quem está sentindo essa ansiedade acontecendo, sentindo essa ansiedade pela primeira vez, né? Esse excesso aí, né? Pela primeira vez. Então, vamos inspirar e respirar. Tem uma música linda que fala: tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Né? Então é isso, olha, respira, né? Vamos caçar alguma coisa em casa para poder fazer, com a família, alguma coisa que você sempre quis fazer, não tinha tempo, não tinha paciência. A hora agora é essa, não é hora da gente se desesperar, né? Ainda porque a ansiedade, ela pode ir crescendo, se você não vigia, por exemplo, o que você lê, o que você ouve, né? E eu estou gostando de ver as coisas que a Drica está falando, porque ela pegou parte da minha fala. Achei muito bom, porque ela está muito por dentro. Mas isso é bom, pegar. Ótimo. Então, uma coisa assim, muito importante é você selecionar um horário no dia que você vai buscar informação. Porque hoje as redes sociais, elas bombardeiam muitas vezes com informações ruins, que não são saudáveis para você, tanto fake news, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está vendo nas redes sociais. Então para um pouco com a rede social, é o que nós falamos no começo. A informação que a gente precisava ter sobre o coronavírus, de como se precaver, nós já temos. Então agora é a hora de cuidar da sua saúde. Ficar em casa, nesse isolamento, gera-se ansiedade, né? É difícil ficar, mas é necessário. E é por pouco tempo. Então isso que eu queria que você guardasse isso na sua mente. Todo momento que você pensar, puxa, né, por que tem que passar por isso? Por que eu tenho que estar passando por isso? Que coisa difícil, tal. Mude a forma de pensar. O seu pensamento, quem manda é você. Se você não gerencia o seu pensamento, você vai acarretar muita coisa ruim para você. Sentimentos ruins, a sua emoção vai ficar com falta desse controle, e isso vai acarretar muita coisa ruim para você. Então, assim, o que eu posso fazer? Primeira coisa, né? Pare de perguntar por quê. Por que a humanidade está tendo que passar por isso? Né? Pense em como. Já estamos nessa situação. Já não temos o que fazer. Um pouquinho. A gente sempre ouve também dos psicólogos a parte da negação. Esses porquês é um tipo de negação? Não é bem uma negação, é uma resistência. É entrar no papel de vitimização. E agora nós não podemos entrar nesse papel de vitimização. Nós temos que ser agentes para combater e não permitir que esse vírus propague. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa que eu posso fazer, eu preciso ficar em casa. Eu preciso tomar conta desse distanciamento. Eu preciso lavar sempre as mãos. Então, nós estamos aí numa mudança de cultura. Existem países como o Japão que já tem uma cultura estabelecida em relação a tudo isso. Nós não temos ainda. Nós estamos desenvolvendo, isso vai ser ótimo. Então, que não pare por aqui, que você continue depois que essa crise passar. Mas pense com você, isso vai passar. Todo momento que você ficar ansioso, que você for ficando angustiado, pense, isso vai passar, é por pouco tempo. Logo vai passar. Eu fiquei sabendo de uma senhora que ela foi prisioneira na Segunda Guerra Mundial. E ela lançou um artigo, e eu achei muito interessante, comentando por essa situação. E ela fala assim, pois está todo mundo sofrendo por conta da quarentena, mas eu fiquei 3 anos escondida nos porões com medo de uma guerra que estava acontecendo ali fora, né? E ela ficou escondida nos porões, podendo sair pouquíssimas vezes à noite para poder buscar alimento. E nós estamos aí,
né, dentro de casa, consciente, estamos vivendo uma guerra, né, de um ser tão pequeno, né, mas nós vamos vencer, né, é isso que a gente tem que pensar. Então, uma das coisas que você precisa se organizar para estar dentro de casa, nesse confinamento, é montar uma agenda para você. Monte uma agenda para você, de coisas saudáveis que você pode fazer. Esse é o meu horário de limpar a casa, então até tal hora eu vou estar limpando a casa. Esse é o meu horário de cuidar de mim, tomar banho, né? A higiene pessoal é importantíssima. Então você que está em casa, não fique de pijama o dia inteiro. Isso não faz bem para a sua emoção. Não fique na cama, porque isso vai levar você a ficar deprimido. Porque quando que a gente vai para a cama? Quando nós estamos com sono para dormir ou quando nós estamos doentes? E quando nós estamos doentes, a gente se sente vulnerável, né? Então são esses sentimentos que vão estar surgindo. Então quer assistir televisão? Vai para a sala, né? Vai para a poltrona, para o sofá, vai sentar, não fique na cama, né? Cuide da sua higiene, faça essa sua agenda. Nós precisamos pelo menos 1 hora por dia de lazer, sabia disso? Isso é importantíssimo para o nosso psicológico. Então é aquele momento do Netflix, de assistir um filminho, curtir a sua série, jogar um jogo em família, brincar, conversar, ligar para alguém. Quando você liga para as pessoas, né, isso promove essa relação social segura. Hoje em dia, segura. Então, converse por vídeos com as pessoas, né? Com pessoas que você conhece. Isso aproxima as pessoas. Vamos fazer bom uso dessa tecnologia que nós temos hoje. Tá certo? E assim, cuide do seu horário de sono. Ah, eu não tenho que acordar amanhã cedo mesmo, então eu não preciso me preocupar, né? Que horas eu vou dormir. E é tentador você ficar acordado curtindo um filminho Netflix, né? Não, mas respeite o seu horário de sono. Nós temos ciclos para viver nesse período do sono que vai nos beneficiar tanto. Então não vamos quebrar essa rotina. Nossa rotina já está quebrada, né? Mas vamos procurar mantê-la dentro de casa. Tá? Então muitas pessoas podem estar num estado depressivo. Todos nós também passamos por situações onde a gente se pega depressivo, diante de uma perda, diante de uma frustração, né, diante de um contratempo. A gente pode entrar nesse quadro de estar depressivo. A depressão, ela é genética. Então, é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Existem na família outros quadros de pessoas com depressão? É uma coisa que uma primeira coisa que a gente precisa identificar para ver se eu posso estar com depressão ou não. E enquanto a ansiedade, ela acumula, né, esse tanto de energia, então dá vontade de sair correndo, dá vontade de fazer tanta coisa, nenhum lugar tá bom, essa inquietação, né? A gente começa a xingar o filho, o marido, e ao contrário, né? Aí não pode deixar um negocinho fora que aquilo já estoura. Mas a depressão, ela é ao contrário. Esse isolamento vai de encontro ao que a pessoa quer. A pessoa com depressão, ela quer se isolar. Ela não consegue, muitas vezes, compreender por que as pessoas estão felizes, por que as pessoas estão rindo, por que as pessoas querem se movimentar. Não, ela quer ficar isolada. Então, assim, a depressão, ela precisa de tratamento. Tratamento medicamentoso, tratamento psicoterapêutico e precisa de exercício físico. Aliás, o exercício físico, abrindo um parênteses aqui, todo mundo que está dentro de casa, vamos fazer exercício físico, gente. Não pode ficar sem exercício físico, tá certo? Na internet também tem. E a pessoa que está com depressão, ela precisa do medicamento. Então, não pare o seu tratamento. Se você já faz uso de medicamento, continue, né? Não pare com o seu tratamento. E assim, procure estar conversando com a família, procure estar convivendo. Passe por cima de você, muitas vezes. Eu sei que é um esforço, às vezes, sobre-humano que é preciso fazer, né? Mas
Comece a pensar de uma forma diferente, mude a sua forma de pensar. Comece a se reorganizar, de contribuir com as pessoas que estão ao seu redor. Porque eu sei que é tanto pensamento negativo, mas eu quero dar uma dica para você. Pense num amigo seu que está com problema, que está sofrendo, frente a esse quadro. E ele vem buscar a sua ajuda. O que você falaria para ele para ajudá-lo? Pense numa frase, em algo que você falaria para ele. Pensou? Fale essa frase para você. Fale, deixe essa frase entrar dentro de você. Então, assim, a pessoa que está com depressão, ela não tem paciência com nada, tudo irrita, tudo incomoda ela, né? Ela não se sente boa companhia. Separe um tempo para você cuidar de você, para você refletir, para você pensar, para você fazer as suas meditações, as suas orações, a sua reza, né? Separe um tempo para isso, mas não deixe de conviver com as pessoas que estão ao seu redor. E se você está sozinho dentro de casa, novamente, faça bom uso das redes sociais. Ligue para as pessoas, converse com as pessoas. Então, assim, a ansiedade, ela já leva a pessoa a querer saciar essa agitação, essa inquietação. Está dentro de casa, a geladeira está lá, você abre a geladeira, tem aquele pudim que ele olha para você, você olha para ele, né? Então, tudo isso é muito tentador. Mas eu quero te dar uma dica muito importante. Você não tem que só se proteger do vírus. Nós temos que proteger das nossas compulsões também. Porque depois é você que vai sofrer, é você que não vai estar se sentindo bem, talvez com o ganho de peso, né? É você que vai estar se sentindo mal. Então, cuide dessa área também. Estar dentro de casa, a pessoa que tem compulsão, ela começa a comer fora de hora. Estabeleça horários. Coma a refeição certa naquele horário certo. De manhã não é hora de fritura. De manhã é hora daquele cafezinho, daquele leite ou aquela vitamina, né? É hora daquele requentar aquele pedaço de pizza da noite que sobrou, né? Então, assim, é uma comida leve, né? Nossa cultura, né? Os Estados Unidos é bacon, é tanta coisa, mas a nossa cultura é uma alimentação leve. Hora do almoço é hora do almoço. Lanche da tarde é um lanchinho da tarde. Então, assim, para que você que não sinta fome, não fique deprimido, né? Por conta, já não sei o que eu estou sentindo. Será que eu estou sentindo fome? Será que eu estou triste? O que eu estou sentindo? Tal? Pense que você precisa se alimentar a cada 3 horas. Então, se alimente a cada 3 horas. Os intervalos de uma refeição para outra é uma frutinha. Então, você fala assim, mas eu não consigo, eu fico o tempo todo com necessidade de estar mastigando, de estar comendo alguma coisa. Deixa espalhado pela casa potinhos com frutinhas picadas, com castanha, uva passas, que são coisas que não fazem mal, que não vão levar você a ganhar peso, a ter ganho de peso, e que vai te alimentar. E, principalmente, beba água, muita água. Sentiu fome, ai, nossa, estou sentindo vontade de encher meu estômago. Vai lá e bebe água. Beba água, encha o seu estômago com água. Inclusive, se você tem comido além do seu normal, né? Mais do que você está acostumado, antes da refeição, beba um copão de água. E aí, só te interromper um pouquinho, você já continua a falar com a gente. Sim. Só para eu dar um relato, né? Vou matar a cobra e mostrar o pau. Porque é o seguinte, quando eu entrei num regime e eu fazia isso, a gente chegava e como está acostumado a comer fora de hora, né? E quando você começa a comer regradamente, com o horário certinho, você ainda está naquele meio período, ainda tá faltando 1 hora ainda para você se alimentar, você já está morrendo de fome e tudo mais. Aí chegava na hora do almoço, eu queria destrinchar tudo. Aí eu fazia isso. Não, peraí. Eu ia lá, tomava um copão d'água, aí já amenizava aquele sentimento de fome, que a gente vai comer um prato, não vai sentir que está satisfeito, vai comer o outro, né? Falava, peraí, tomava um copão d'água. Quando eu ia comer, aquele prato me satisfazia,
Tava linda e loura. Sim. Então, inclusive assim, eu sou boa de garfo também, viu, gente? Como muito bem. Em Minas ainda. Eu sou exigente com os meus horários. E eu procuro não ultrapassar aquela quantidade, porque vai dilatar o estômago. Então, sabe, depois fica aquela sensação de mal-estar, de peso, né? Isso é ruim. Uma outra vez a gente até faz uma extravagância, né? Mas não pode ser contínuo. Então você identifica, será que o que eu estou sentindo, eu estou desenvolvendo uma compulsão alimentar? Então, como é que eu sei que eu estou desenvolvendo? A compulsão alimentar, você tem que estar repetindo esse exagero na alimentação por no mínimo 2 vezes na semana. Se você fala, nossa, então eu tô desenvolvendo essa compulsão, então é hora de você frear. Quem manda em você é você mesmo. Não é aquele prato, aquela torta não tem poder sobre você. Você é que manda. É você que é o ser pensante. Aquela torta, ela não raciocina. Então, ela não tem que mandar em você. Olha e fala, não, agora não, eu vou comer um pedacinho tal hora. Eu desenvolvi, né, depois da menopausa, a gente desenvolve um apetite para doce. Isso, Então, hoje em dia eu amo. Eu detestava doce, mas hoje em dia eu amo doce. Mas eu tenho o meu limite. É esse docinho que eu vou comer, só. Pronto. Já matei aquela vontade, é para o outro dia. Então, um pacotinho de doce para mim dura muito tempo, porque eu vou regrando a quantidade certa. Então, assim, também a compulsão alimentar, né, esse descontrole da comida, olha, tudo começa aqui. Então, vigie a forma como você pensa. Faça algo que vai ser bom para você. Cabeça vazia, oficina do diabo, que o pessoal fala, né? Então, só vamos preencher com coisa boa. Vai fazer um artesanato, vai escrever, né? Vai desenvolver aquele projeto que você estava querendo desenvolver, né? Vai cuidar daquela gaveta de papelada que está lá há tanto tempo para ser cuidada. Arrume aquela gaveta, conserte aquela roupa e bota a família inteira para fazer. É marido, né? Não existe essa hoje de isso é serviço de mulher, isso é serviço de homem. Aliás, as famílias que têm funcionado e têm dado certo hoje em dia são o que a gente chama de casais igualitários, onde todo mundo faz tudo. O marido ajuda em casa, a mulher trabalha também para ajudar na provisão de casa. Então é todo mundo somando força, todo mundo cuida dos filhos. Então não existe essa... Ô, gente, muitas mulheres falam, gente, vem alguém me ajudar. Fazer esse serviço. Peraí, ajudar? Você mora sozinha? Não, todo mundo mora junto. Todo mundo tem interesse de estar num lugar limpo, num lugar organizado. Então que cada um assuma a sua responsabilidade dentro da casa. Vamos, hora de arrumar a casa, hora de limpar banheiro, hora de arrumar essa cozinha, de dar uma faxina lá fora, né? Não sei. E assim, olha, movimente-se, não fique o tempo todo prostrado em sofá, tá certo? Certíssimo. Foram ou não foram dicas boas, né? Com certeza a gente conseguiu extrair aí um pouco. É um tempinho curto que a gente tem, mas dá pra gente já pincelar, dá pra dar uma ideia, né? Dá pra gente dar força, positividade, né? Pra todo mundo. E aí a Shirley tá mais que convidada a voltar. E quem gostou... Com o maior prazer. Que bom! E quem gostou também, no perfil dela no Facebook também, ela tá gravando, ela tá fazendo esse serviço, né? Dentro desse período, não sei se você fazia antes. Não, porque eu estive fora do país por um tempo, na Itália, gente, olha, né? Voltei em novembro e eu reabri o meu consultório. Então, com essa crise, eu iniciei esses vídeos, que são vídeos para te ajudar e te orientar em relação a esse quadro que nós estamos vivendo, tá certo? A minha página, então, é Consultório Shirley Alves de Almeida, tá? A minha página do Face. E também você vai encontrar esses vídeos no YouTube também, Psicóloga Shirley Alves de Almeida, e ali estão alguns vídeos meus, né? Perfeito. O vídeo que eu gravei foi sobre medo, falei um pouquinho hoje aqui, sobre a ansiedade e a saúde mental.
e tem outros tantos, mas eu não quero saturar também, que eu quero que as pessoas absorvam, né, as informações que têm sido lançadas ali e compartilhe, né, envie para pessoas que você sabe que precisam ouvir. São dicas muito boas, todos os vídeos eu deixo algumas dicas boas ali, tá certo? Ai, ótimo, porque o que a gente está dizendo é que às vezes são coisas que a gente fala, poxa, a famosa frase, como é que eu não pensei nisso antes? Não tem! Às vezes a gente está batendo a cabeça para um lado e para o outro, a gente acha que a solução daquilo está tão longe, tão distante, né? Ou que é tão difícil. E aí a gente ganha uns toques desse, igual a Chile está dando pra gente, está conversando com toda a paciência, com todo carinho. E a gente fala, olha, gente, é isso, né? A gente precisava disso. Então foi um papo super interessante, super necessário, útil. Bom, nós vamos ficando por aqui, vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje, mas com certeza amanhã a gente volta com mais novidades, mais serviços de utilidade pública e daqui a pouco a gente vai fazer o nosso plantão coronavírus pela cidade, né? Com essa nova situação. Ontem, como vocês viram, o comércio estava podendo abrir, né? Todo o comércio estava podendo abrir, com algumas regras, algumas medidas de segurança e saúde. Porém, hoje o Ministério Público ele já mudou todas essas regras, né? Então volta a valer que só os supermercados, distribuidoras de água e gás e farmácias estão autorizados a poder estar funcionando. E também alguns restaurantes e lanchonetes que fazem o delivery, somente. Então, a partir de hoje, já está valendo, então, esse regresso aí dessas medidas, dessas antigas medidas. E aí a gente vai dar uma volta por aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o que está aberto, o que voltou, serviços e tudo mais, é só mandar para a gente vai ver para você no Plantão Coronavírus. Estamos terminando hoje. Eu agradeço a companhia de vocês e até amanhã. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.